que é 1 Coríntios 15, 19. Como eu disse, eu estou com dois assuntos para ministrar, mas se eu ficar, só parece que ninguém mais quer ministrar. Se eu ficar por aqui e tratar dos irmãos é importante. 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Shaul disse a seguinte palavra: se esperamos em Yahushua só nesta vida, somos os mais miseráveis do que todos os homens. A versão aqui hebraizada da Escritura Restaurada diz assim: se somente em razão desta vida, desta vida, temos tikvah, esperança no Mashiach, nós somos dentre todos os homens os mais miseráveis. Amém. Eu quero pegar esse versículo aqui, irmão, para me falar sobre um assunto que é ponto de questionamento e de contradição no cristianismo. Esta semana passada mesmo, alguém me falou que é contra a pregação da prosperidade. Porque tem igreja por aí que só prega prosperidade, né? Mas eu fiquei meditando na conversa daquela senhora, membro de uma igreja evangélica aí. Eu fiquei pensando, então, se não podemos pregar prosperidade, não tem como pregar a Escritura, não? É errado pregar só prosperidade? Claro. Claro. Mas a própria Escritura, ela nos mostra que se a pessoa for fiel ao Criador, obrigatoriamente ele prosperará. Então a prosperidade, nós encontramos ela em toda a Escritura, desde Gênesis. Nós vimos com o caso de Abraão, né, foi para o Egito, já era um homem bem financeiramente, foi para o Egito, e lá, depois dos erros que aconteceram lá, da mentira dele, a palavra diz lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 13, versículo 2, que quando Abraão subia do Egito, ele subiu muito rico, com muito gado, muita fartura. Tanto é que quando ele chegou lá nas terras onde Ló, seu sobrinho, escolheu Sodoma e Gomorra, região de Sodoma e Gomorra, as campinas de Sodoma, eles tiveram que separar Abraão e Ló por causa dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Não estavam se entendendo, estava dando briga de tanta prosperidade. E ao longo das Escrituras, a gente vê a prosperidade relacionada com os céus do Altíssimo. Nós vemos, vou pegar um outro exemplo, o caso de Ló, né? A palavra cita que Ló era um homem muito rico, era um homem que, antes da aprovação dele, tinha 3.000 camelos de carga. Bastava isto. Jó, é porque eu citei Ló na primeira parte, né, com Abraão, mas agora eu estou falando de Jó. Bastava os 3.000 camelos e qualquer homem já seria muito rico, concorda comigo? 3.000 camelos de carga, quantos sacos de feijão ou cereais transportam? 40 dias sem ter despesa nenhuma. Mas a palavra diz que ele tinha 500 jumentas de carga, 500 juntas de boi, olha só, 500 juntas de boi, 7.000 ovelhas dando leite e lã. Não é uma riqueza estrondosa? E tinha muitíssima gente que trabalhava para ele. Abraão era desse jeito também, era muito rico. E num dia ele perdeu toda a riqueza. Foi a prova, o máximo de prova que a gente encontra na Escritura. Não foi só Jó, Davi também teve com chagas um período grande de sua vida. A palavra cita mais detalhado Jó. Mas Jó, ele ficou numa situação miserável. E o diabo, o que o diabo acusou? O diabo acusou a bênção que Jó recebia. Ele não tem condição de pegar, de trair, porque você está abençoando ele está prosperando, tudo que ele faz, ele prospera. Então, o que Satanás acusou? Riqueza, porque ele não gosta de ver um servo fiel, próspero.
E depois a gente vê, no final da história de Jó, que o Criador dá a ele tudo em dobro. Inclusive os filhos, né? Poucos dias alguém pregou aqui sobre a mulher de Jó, que todo mundo, de Jó, e todo mundo só sabe falar mal dela, né? Mas ela permaneceu com ele, segundo a Escritura, foi ela mesma que deu mais 10 filhos para ele, né? Eram as meninas mais bonitas do Oriente. Então a gente vê a prosperidade relacionada a tudo. O salmista Davi, em muitos dos seus salmos, ele fala sobre a prosperidade, provérbios, enfim, a prosperidade não tem jeito de pregar uma boa nova e esconder o assunto da prosperidade. Porque é parte do povo do Criador. Um versículo na Escritura, salvo engano no livro de Obadias, salvo engano, é um dos livros que tem um capítulo só. O Criador falou que ia deixar no meio de Israel um povo pobre. Mas ele sabe por que ele fez isso, porque ele disse isso e por que ele fez isso. Mas a prosperidade, ela é importantíssima na vida de todos os servos do Criador. A gente olha aí e vê os programas de televisão, eu falando com a Delza hoje, sentada na mesa almoçando, e aquele povo ali batendo papo, conversando, pataca, nada que edifica, enquanto que um pregador, para colocar um programa na televisão, ele apela, como eu vi há poucos dias aí um pastor, que já está muito bem financeiramente, mas estava queixando, porque ainda não está na TV como ele quer estar, está num canal pequeno agora, ele queixando, e com um povão que ele tem, ainda tem dificuldade em manter um programa no ar, na televisão. Mas se o povo do Criador, o povo do Eterno, ele prosperar, é claro, é óbvio, que a obra vai prosperar também. E o Criador, ele quer realmente prosperidade. Agora, pregar só prosperidade? Não, conhecemos uma igreja aí, não vou citar o nome, mas todo mundo conhece, que só prega prosperidade. Você vê os testemunhos, seja no rádio, na televisão, eu doei isso aqui, vendi, doei tudo para a obra, hoje eu tenho tantas empresas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas você não vê um ensino, você não vê uma mensagem, muito raramente, sobre a vida no futuro. E o texto que Shaul está dizendo aqui, que se nós esperarmos em Yahushua, visando só essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Todas as vezes, irmãos, que eu prego esse texto, que eu ministro dentro deste assunto, eu gosto de meditar nos andarilhos que você encontra no asfalto, né? A região que dá muito andarilho, até mais do que no Goiás, essa região aqui, indo para o Espírito Santo. Aqueles homens que você vê ali, mendigando, hoje já tem uns mais modernos, já estão usando uma bicicleta, um carrinho de mão, né? Já tem alguns prósperos, alguns andarilhos prósperos, né? Que topam o asfalto aí já, uma bicicletinha velha, empurrando ela, carregando a bagagem, né? Não sei como a gente nunca encontra jegue, né? Podia encontrar também, né? Moto? Mas não chega lá não. Mas a maior parte desses homens, irmão, eles já foram obreiros dentro de igreja evangélica, já foram presbíteros, pastores, arrumaram contendas, brigaram, foram excluídos, saíram pelo mundo, e aí com o tempo o Criador vai tirando as coisas e acaba punindo a pessoa severamente. Já tive o privilégio de ouvir, né? Você pode chegar e falar abertamente, quando um mendigo bater na sua porta, pode falar abertamente, qual igreja evangélica você pertenceu? 99% deles já foram obreiros dentro das igrejas evangélicas. Criaram problemas, prejudicaram a obra do Criador, é interpretado pela Escritura como rebelião, né, como pecado de feitiçaria. E qual que é o fim do feiticeiro? Estava vendo essa semana uma reportagem sobre Chico Xavier, um anúncio de uma reportagem que deve passar aqui na retrospectiva, né?
hoje deve passar num programa chamado Retrospectiva. Se eu não estou enganado, eu vi o comentário ontem. Né? Fizeram um certo programa na televisão e colocaram o maior brasileiro de todos os tempos. Quando eu vi Chico Xavier disputando, eu falei assim, olha bem, é ele que vai ser o maior brasileiro. Agora vê se tem condições. Esse foi do SBT, né, bem? Foi do SBT. Os irmãos, vê se tem condições de comparar. O dia que eu vi Juscelino Kubitschek perdendo para ele, na opinião do povo, e além do mais, quem garante que houve aqueles votos ali? Né? Não passa voto para ninguém, tem aquelas votações ali, depois fala, com tantos mil votos, fulano de tal foi eleito o maior brasileiro. Ganhou de todos esses homens, ganhou de Lula, Juscelino Kubitschek, Santos Dumont, ganhou de Santos Dumont, simplesmente porque um homem instrumento de Satanás, né, possesso de demônios, os demônios passavam para ele possuído, ele psicografou inúmeros livros, prejudicou a vida de muita gente, mas o Brasil e o mundo têm ele como um kadosh, homem do Criador, como um fenômeno, ou seja, usando um termo católico, como um santo, o mundo inteiro tem ele. E morreu pobre. O que adiantou tanta coisa? Aquele homem era para ter morrido muito rico, próximo com a família e tudo, porque se ele estava trabalhando para o Criador, com certeza ele tinha que prosperar. É correto, é bíblico, está na escritura de ponta a ponta, tinha que prosperar. Então é isso que Satã faz com os seus adeptos. Poucos dias ministramos aqui, eu falei com os irmãos. Bobo é a pessoa achar que o diabo está amando ele. Ou seja, a pessoa faz um pacto com o diabo e o diabo dá a ele grande riqueza. E ele acha que está com a corda toda, tem não sei quantos carros, tem fazenda, tem isso, tem aquilo. Mas bobo é ele achar que o diabo está dando aquela riqueza e que o diabo o ama. O diabo, ele odeia todo ser humano. Isso aí, independente de estar servindo a ele ou não. Ele odeia. Odeia mais, é claro, aqueles que estão servindo o Criador. Porque esses são soldados que o atacam. Então ele odeia mais. Mas os próprios servos dele, ele usa o servo dele e ainda humilha depois, quando tira tudo e deixa na situação. Né? Não existe retorno. Conheço muitos exemplos ao longo destes anos que eu mexo com libertação. Eu tenho visto muita gente servir a Satã e depois terminar os seus dias cheios de chaga, de câncer e nada de prosperidade. Então eu quero colocar para os irmãos aqui o seguinte, que se nós esperamos em Yahushua só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu considero os andarilhos do asfalto um povo, eu poderia dizer, o mais miserável que eu conheço. Mas não, um lar que não soube criar a família, as filhas viraram prostitutas, estão lá dentro do cabaré também, né? Como a semana passou uma reportagem na televisão, a repórter do SBT, o SBT está até trabalhando bem para o diabo, mostrando uma mulher que possuiu 5.000 homens. Uma mulher que foi prostituta e ela registrava toda a relação sexual dela e teve coragem de falar, de mostrar ao público, e agora com muitos livros explicando sobre prostituição, como uma mulher cativar um homem, levá-lo para a cama e mostrando as barbaridades que ela mesma fazia, de até ir para a cama com 2 homens, 5.000 pessoas. No entanto, está ainda uma mulher muito bonita a mulher, conservada, agora, muito rica, porque publicou livros que vão ser best-sellers, ou seja, livros que vão ser vendidos para todo mundo, porque o problema o problema maior da nação, quando não é o dinheiro, é o sexo. É os 2 assuntos que todo mundo vive em prol disso aí, né? Pelo sexo se mata, pelo sexo se morre, pelo dinheiro se mata, pelo dinheiro se morre. São 2 assuntos
que mais ou menos na balança pesam iguais. Mas o que eu estou colocando para os irmãos é o seguinte: o que é uma vida próspera? O que é uma vida próspera? Eu sei que se eu for pegar ideia com os irmãos aqui, ainda há aqueles que só pensam que prosperidade é dinheiro só. E não é. E não é, irmão. Hoje eu estive visitando um casal, para resolver uma situação do casal, e eu mais o irmão Rogério fizemos uma breve viagem e fomos resolver um problema nesse casal. Desentendimento. Eu não sei se o irmão Rogério, porque não deu tempo da gente conversar sobre o assunto, não estamos na moto e não tem jeito de conversar em cima da moto, mas eu creio que o irmão Rogério, porque ele tem o Rua Hakodesh, o Espírito Santo, eu creio que ele sentiu o que eu senti. Eu senti compaixão, eu senti dó do casal, de ver o homem e a mulher servindo, dizendo-se servo do Criador, um ódio um do outro, irmão, que é uma coisa assim tão terrível que o ambiente estava pesado, só com nós quatro lá na sala, eu, irmão Rogério, pastor Rogério, e este casal, e a mulher só agredindo o marido, e o marido só agredindo a mulher. Eu falei, mas então por que vocês não separam? Eu sou contra a separação. Quem achar que eu sou a favor da separação, está enganado. Eu sou contra o divórcio até debaixo d'água. Aí ela falou, não se separe porque a Bíblia proíbe. Eu falei, não, a Bíblia fala que Moisés liberou o divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. E o que está acontecendo com vocês aí? Uma dureza que vocês não conseguem, um ódio, só um acusando o outro e não chega denominador nenhum. No caso de vocês, se não tiver jeito de vocês tomarem uma posição e mudar de vida, no caso de vocês, o divórcio liberado por Moisés, ele tem valor. Ou seja, para evitar de um matar o outro, então separe e fique em paz. Ela disse, se eu separar, eu não caso mais nunca. Eu falei, tá certo, se separou então, viver só para o Criador, tá certo. É melhor do que ficar brigando em tempo de esfaquear um ao outro lá dentro da casa. Então, aí eu disse para ela, eu falei assim, olha, vocês estão com vários problemas, e um deles, dívida. Às vezes a pessoa não vigia e faz dívida, e a dívida ela é terrível dentro de um lar. Mas a dívida de vocês não dá 10 mil reais. Se colocar 10 mil reais nas mãos de vocês, vocês vão pagar a dívida toda, ainda vai sobrar dinheiro para terminar a casa, vai ficar, nesse assunto dinheiro, vocês vão ficar sem problema. Mas os problemas irão continuar. Porque não é o dinheiro que traz a felicidade. O dinheiro, ele ajuda, irmão, quem tem domínio sobre ele. Quem não tem, o dinheiro não vale nada, não. Lembro-me de um grande pastor que visitou uma mansão em Brasília, foi chamado a uma mansão, lá no Lago Sul, parece, e a mulher daquele pastor foi andando com ele dentro da mansão e dizendo para ele, olha, você vê, como que é bonita a nossa casa e tudo. Ele disse que chegou a brincar com ela, falou, depois você me ensina a voltar, que não dou conta de sair dessa casa não. Aí quando chegou lá no quintal, ela falou para ele, pois é, essa casa desse tamanho que você está vendo, e ela não cabe eu junto com meu marido aqui. Aí deu o endereço para ele, ele foi tentar resolver o problema com o marido, ajudar, para ver se os dois chegavam. Não sei porque eu estou falando isso, porque o assunto em foco é outro. Aí para ver se ele dava uma ajuda para o marido naquele relacionamento. Quando ele chegou lá, o marido da mulher pediu que arrumasse 2 cavalos, 2 animais, arriasse 2 animais, e ele só conhecia a fazenda. Então, tudo que eles andavam, ele contando esse testemunho, eu ouvi da boca dele. Se o fazendeiro olhava, olha pastor, você está vendo aquela divisa lá daquela serra, assim, assado. Aí pastor, entendi, estou vendo. Tudo isso é meu. Aí depois que ele mostrou a fazenda, tudo, insondáveis terras, o pastor fez uma brincadeira com ele, assim como fez com a mulher. Falou assim, agora olha para cima. Aí ele olhou e falou, quanto você tem para cima? Ele falou, esses crentes gostam de brincar com a gente, o fazendeiro, né? Porque na realidade ele não tinha nada para cima. Daí a pouquinho ele disse para o pastor,
saudosa memória, já falecido pastor, ele diz assim: tudo isso é meu, mas não cabe eu e a minha mulher aqui na fazenda. Preciso dela ficar na mansão dela, na mansão lá em Brasília, e eu ficar aqui no sítio, porque não, na fazenda, porque não nos cabe, o que nós temos não cabe. Então o dinheiro não é prosperidade, irmão. Não adianta nada a pessoa ter rios de dinheiro, ter empresas, ter caminhões, ter tudo, carros do ano, e tudo que os olhos desejam, mas não tem um bom relacionamento com a esposa, não tem um bom relacionamento com os filhos ou com os pais, não tem paz, não existe. O que adianta riqueza sem a shalom? Mas quando a pessoa vive na prática da justiça, que a pessoa propõe mudar, tomar atitude. Hoje eu tive que citar lá para o casal a música parece do conjunto Voz da Verdade, que o Manuel gostava de cantar, né? Mude o mundo, mudando primeiramente você. Se a pessoa mudar, tudo à volta dele vai mudar, mas se ele não mudar, ele é um reflexo, aquilo que está acontecendo com ele dentro do lar vai ser um reflexo. Eu não sei quantos aqui lembram de um assunto que eu contei aqui há poucos dias, de um menino, um adolescente, que nunca tinha saído da cidade grande. E um dia os pais dele foram fazer uma viagem para o interior, e ele achou bonito as serras, né? Eu já contei isso aqui há poucos dias. Os vales, as serras. Aí ele deu um grito. Quando ele deu um grito, alguém respondeu lá, o eco da voz dele, do outro lado da montanha, respondeu para ele. Aí ele entendeu que era alguém que estava imitando ele, provocando ele. Aí começou a discutir com o eco. O que ele falava, voltava para ele. E ele foi desafiando a própria voz, né? Desafiando e chamando para a estrada. Vamos lá que eu vou te quebrar. A outra, vamos lá que eu vou te quebrar. Ele escutava tudo que ele falava. Quando chegou lá na estrada, ele pulou. A pessoa não apareceu. Ele tentou gritar, não respondeu mais. Depois alguém explicou para ele que era o eco da voz dele. Então, eu quero que as coisas mudem ao meu redor, eu tenho que começar por mim. Suportar mais os defeitos da minha companheira, porque perfeito não tem ninguém. É fácil viver uma vida assim? Não é. Você tem que, às vezes, engolir uma palavra que você quer falar, porque você sente que tem que falar, que se não falar, não vai mudar nada no seu lápis, não vai repetir aquilo, mas você engolir aquela palavra, ficar quieto e não falar. O silêncio, muitas vezes, fala muito mais do que palavras. A prosperidade, então, irmão, ela vem, sem shalom não tem, sem paz não tem prosperidade. Você pode ter dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas se não tiver saúde para aproveitar o dinheiro seu nada vale. Então riqueza não é prosperidade, não é somente riqueza, prosperidade. Não existe prosperidade se não houver shalom, se não houver paz. Então aqui o apóstolo Shaul, ele falando sobre a pessoa que pensa em Yahushua só para essa vida. E eu fiquei meditando nas pessoas que dão testemunhos aí no rádio, pelas igrejas que só pregam prosperidade, e a gente vê assim que a mente delas está tudo para essa vida aqui, só contando bens materiais aqui, não se preocupam em orar, não se preocupam em ter um testemunho no altar, em relacionar com o Criador, é só ir para ouvir o ministrante e exercer a fé, pegar as bênçãos. Mas se a pessoa não se preocupa lá, no porvir, então ele é um desgraçado, é um miserável. Estou vendo aí essas notícias, né, de enchentes, de tanto acidente. Esse Natal parece que ganhou do Natal do ano passado. Morreu gente demais, matado, desastre, as pessoas morrendo sem esperança, né, embriagados. E a gente fica pensando assim, uma só é a passagem por essa vida. E se o irmão perder a chance, a oportunidade de entrar na Nova Jerusalém, de que adiantou o que teve aqui nesta vida. E a prosperidade, irmão, eu preguei isso aqui para fazer um paralelo entre
a prosperidade com a shalom, né, com a paz. A prosperidade, ela precisa de projeto. A pessoa precisa projetar a vida. Você tem que enxergar lá na frente. Eu disse há pouco tempo, dando um estudo aqui, que se eu nascesse de novo, estou falando do nascimento carnal, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu seria um homem rico antes dos 25 anos de idade. Com certeza seria. Desde que eu andasse, seguisse os princípios da Escritura, nunca saísse delas e investisse naquilo que a palavra nos promete. Porque não adianta, irmão, não adianta mesmo nós queremos andar com as Escrituras, mas não dispor o coração para obedecer. Meditando no versículo que eu aprendi essa semana, já li muitas vezes, né, sobre o nome do Criador. O Criador falando lá no Salmo 77, 19, que enquanto o sol durar, o nome do Criador seria lembrado de pai para filho, e que naquele nome o Criador abençoaria as pessoas por causa do nome. Aí meditando lá, na bênção sacerdotal, eu perguntaria para os irmãos, será que a bênção, tem umas 5 palavras hebraicas que traduzem por bênção: Beraká, Berahá, Brahá, Brahot, Berakot, tudo traduz por bênção, bênção e bênçãos. Será que a bênção, ela tem influência, como o Criador falou aqui em Números capítulo 6, o costume que nós adotamos, o costume sacerdotal, quando ele diz para Moisés ministrar a bênção dessa forma: que Yahu te abençoe e te guarde, que Yahu faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahu sobre ti levante o seu rosto e te dê a shalom. Aí o versículo de baixo, ele diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, os irmãos, veja bem, a bagunça que fizeram, tiraram a bênção sacerdotal e, quando aconteceu as reformas do catolicismo, mudaram muita coisa. E substituíram a bênção sacerdotal. O Criador promete abençoar os irmãos se colocar o nome dele sobre os irmãos. Ele promete abençoar. E até um ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, para prestar mais atenção quando alguém ministrar a bênção, ou quando alguém usar o nome do Todo-Poderoso, né, Yahu seja louvado, o irmão está prestando atenção no culto e concordar com o amém. Isso tem uma influência muito grande, que o próprio Yahushua disse. Ele diz: em qualquer casa em que chegar, dizei primeiro, Shalom seja nesta casa. Se ali tiver alguma pessoa de Shalom, a Shalom vai repousar sobre ele. Se não tiver, ela vai tornar para vocês. Então tem efeito a saudação. O irmão prestar atenção na saudação. Aí o que fizeram no cristianismo? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu cerca de 15 epístolas. Se a epístola aos Hebreus foi Paulo quem escreveu, foi Shaul quem escreveu. Porque 13 nós temos aí na Escritura, e temos mais uma carta que ele escreveu à igreja de Laodiceia. Ele faz menção dessa igreja aos Colossenses. Ele escreveu uma carta a Laodiceia. Então 14, se Hebreus foi escrito por ele escreveu 15 epístolas, o apóstolo Shaul. E somente em uma, preste atenção aqui, somente em uma das cartas, segundo os Coríntios 13, versículo 13, ele colocou assim: a graça de Yahushua, o amor de Yahu e a comunhão do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, seja com todos vós. Paulo usou isto somente numa epístola, uma única vez,
E nenhuma outra epístola, ele usou essas palavras aí, terminando a epístola. O apóstolo Kefá nunca usou essa bênção, que ele chama de bênção. Tiago, quem mais escreveu? Judas. Todos os escritos da Brit Hadashah do Novo Testamento, você não encontra mais essa chamada de bênção pelo catolicismo. Os pregadores da Trindade, que protestaram contra a Igreja Romana, eles usam essa bênção em quase todos os cultos. Mas com o intuito de quê? Com o intuito de fixar a doutrina da Trindade na mente das pessoas. E aí eles invertem, né? Lá está o favor imerecido, a palavra graça lá, mas é favor imerecido de Yahushua. O amor de Yahu, a comunhão do Ruach HaKodesh, seja com todos vós. Aí eles inverteram, além de inserir o nome Jesus, né, na Bíblia Romana, a expressão Deus, eles colocam o contrário. Na hora de dar a bênção, a maioria dos pastores erram. Eles receberam o ensino, tem um ditado do mundo, que o costume do cachimbo é que entorta a boca, né? Eu creio que todos os irmãos já viram esse ditado. Então a doutrina da Trindade, ela veio lá de Roma. E eles despercebidamente, todos têm que fazer isso, terminar os cultos, né? E às vezes um dirige o culto, aí vamos convidar o pastor fulano aqui para dar a bênção apostólica. Veja bem, chama de bênção apostólica, sendo que os apóstolos não usaram essa bênção, a não ser Paulo em uma de suas epístolas. Mas aí, como eu disse, o costume do cachimbo entorta a boca, para manter a doutrina da Trindade, eles ensinam o amor de Deus Pai, colocando o Pai em primeiro lugar, a graça do Senhor Jesus Cristo, colocando Ele em segundo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, para inculcar na mente das pessoas a doutrina da Trindade. A maioria, os irmãos, é porque a gente não participa com eles, mas os irmãos podem ver reuniões da Igreja Romana, como de todos os protestantes. Na hora de ministrar a bênção, eles colocam o amor de Deus Pai, a comunhão de Jesus Cristo, não, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Aí, eu meditando nisso aqui desde ontem, sobre a questão da bênção, que o Criador falou assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Quer dizer, a bênção está no nome do Criador na sua vida. Aí eles tiraram os nomes, né? E dão uma bênção toda atravessada, bênção apostólica, e é onde surge a pergunta: será que eles estão sendo abençoados? Irmãos, quando a gente vai ver a vida de cada pessoa, de cada servo do cristianismo, os irmãos vão ver que poucos são aqueles que prosperam. A não ser determinada igreja que eu citei, que só prega a prosperidade, é claro. A fé vem pelo ouvir, então a pessoa vai ouvindo e praticando, o Criador acaba abençoando pela fé da pessoa. Mas que essa bênção aí não traz bênção nenhuma, a não ser a que o Criador instituiu lá na antiga aliança, né? Lá na Torá, que o Criador disse: porão assim o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, é no nome do Criador que nós somos abençoados. Existe a promessa de nos abençoar. E abençoar como? A bênção que está prometida, irmão, é sobre o nome do Pai. E como abençoar? Como abençoar? O irmão quer ser abençoado. Abençoado em quê? É óbvio que o irmão tem que ter paz, tem que ter shalom. O irmão tem que ter uma casa boa para morar. O irmão tem que ter um carro bom para andar. Entendeu? O irmão tem que ter comida boa para comer. E aproveitar essa fase nova que vocês têm, porque ela vai passar. Eu lembro-me do meu pai, uma certa época, já avançado em idade, ele um dia chorou diante de uma comida gostosa, a gente conversando assim, falou assim:
Ora, pois, chegou até a ser lágrima nos olhos dele. Quando eu tinha bom apetite, eu não tinha dinheiro para comer uma comida boa. Hoje eu tenho tudo na minha mesa, mas não tenho apetite para comer, não tenho a saúde boa para comer. E a palavra diz que a coisa melhor dessa vida é o quê? Comer, beber e gozar a vida com a mulher que você ama. Agora, se você não come bem, comer bem, irmão, não é você ir para o restaurante todo dia, não. Comer bem é você comer o que você quer, seus olhos desejam, saciar a sua alma. Então, se o irmão come bem, aquilo que os seus olhos desejam, você tem condição de comprar, você está comendo bem. Agora, imagina bem, se você não tem comida boa na sua casa. Muita gente critica, né? Mas eu passo aí 30, 40 dias comendo angu com ovo frito. Agora, diga os irmãos que eu não passo bem. Ué, eu amo angu. Eu faço um angu de invejar os outros. Aprendi com a minha esposa. Um ovo caipira, não. Come 2, 3 de uma vez, quando eu como. Eu passo 30, 40 dias aí comendo angu, que eu mesmo faço, baratinho, frito ovo caipira e como ali. Enquanto o irmão está indo lá contra filé e fazendo as piores, as compras grandes lá, e eu estou alimentando feliz, com prazer, a comida que eu gosto. Estou comendo bem, ué. Então comer bem não é você comer comida chique, não. É você comer as coisas gostosas para você, que você gosta. Agora, esse irmão não come bem, não tem uma mulher para amar, é feio, né, irmão? É ruim, né? Comer, beber. Beber água? Será que é água? Mas se você não for no cristianismo, vai falar assim, é água. Ou suco, né? Não estou mandando ninguém beber não, viu, irmãos? Porque a bebida traz muitos perigos para a vida do homem. Mas ali está falando de comer mesmo, beber para se alegrar, um vinhozinho, e gozar a vida com a mulher que você ama. Aí está o irmão abraçado na coberta anos e anos. Ou o irmão morando com uma mulher que não traz paz para ele. É uma panela de contenda, como eu vi hoje. Meu Pai do céu. A palavra diz, irmãos, a palavra diz que como joia de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher bonita, quando ela se aparta da razão, a mulher pode ser linda, maravilhosa, mas se ela é uma mulher contendeira, ela quer ter razão onde não tem, ela é uma casa gotejante. Os irmãos aqui já moraram em casa gotejante? Já, né? Você acorda lá de noite, está vendo aquela chuva gostosa, trovões e relâmpagos, e você está querendo que aquela chuva caia, mas de repente, quando a chuva cai, é uma arrasta-cama para cá, põe para lá, tira o colchão dali, vai até para cima da mesa da cozinha. A casa que eu fui criado, ela era de assoalho de madeira. Então vinha a chuva altas horas da noite, todo mundo acordava, porque o telhado dela era de tabunha, pedaços de tábuas, muito usado na antiguidade. Não é que eu sou tão antigo assim, mas é muito usado na antiguidade. Então dava muita goteira. E quando a gente acordava de noite com aquela chuva gostosa, aqueles relâmpagos, aqueles trovões de rebentar, ô trem bom, eu amo aquilo. Daqueles estouros, eu gosto de ver. Aí de repente a chuva te tira do lugar. A palavra diz isto, que você morar com uma mulher contendeira dentro de uma casa, é como você morar numa casa de goteira. Ela começa a discutir com você, você sai de perto dela, ela vai lá para perto de você, começa a discutir com você, você vai para outro cômodo, ela está atrás, não quer estar dentro de casa. A mulher rixosa. Ah, tome cuidado com a mulher rixosa. E o homem também. Homem rixoso é até pior. Não é? Que o Criador abençoe a todos.